Enquanto passamos pela crise deste novo coronavírus, esta pandemia que tem espalhado terror, medo e enfermidade, mesmo morte, pelo mundo todo, tocando as nossas famílias, os nossos empregos, a nossa economia, as nossas esperanças e mesmo as nossas forças. Nós temos dito, e muitos irmãos na fé conosco, que nós estamos diante do agir de Deus e que os planos de Deus para o presente, para o futuro, assim como foram os planos de Deus para o passado, eles jamais serão frustrados. Deus conduzirá a história conforme a sua vontade. E diante dessas declarações e também diante do nosso empenho, não apenas meu, mas de toda a Igreja de Cristo, em consolar, em confortar as pessoas, é verdade também que nós encontramos algum tipo de reação que por vezes é positiva, por vezes é negativa. E essa tem sido com certeza a sua experiência. Se você tem usado estes momentos de quarentena e de confinamento para espalhar a palavra de Deus no WhatsApp, no Facebook, conversando pessoalmente, trazendo conforto e consolo para as pessoas nesse momento de dificuldade. Pois bem, é verdade também que essas reações, elas não são novidade. Nós encontramos em Atos capítulo 17, versículos 32 ao versículo 34, o seguinte: acompanhei. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nós podemos ficar animados ou desanimados. As pessoas podem reagir das diversas formas quando vamos apresentar a elas os planos de Deus para a história. Quando nós anunciamos que esta pandemia é um recado de Deus para o mundo, essa pandemia é a demonstração do poder de Deus, da capacidade de Deus de reduzir o homem ao pó, de destruir a economia, de destruir o orgulho, de destruir a vaidade, de destruir tudo aquilo que nós elegemos como ídolos para a nossa sociedade contemporânea, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja no mundo desenvolvido, seja no mundo em desenvolvimento, como nós gostamos de chamar o nosso, seja no mundo subdesenvolvido, como nós gostamos de chamar o dos outros. Note, porém, que quando Paulo, depois de trazer uma série de elogios até para a sociedade de Atenas, que estava ouvindo com ele até certo ponto, com bastante atenção, no momento em que ele toca a respeito dos planos de Deus para a história do homem, há três tipos de reações. Há três tipos de reação neste texto. E são o mesmo que nós podemos encontrar quando nós falamos com as demais pessoas a respeito de Deus estar no controle desta pandemia. O primeiro resultado é que as pessoas podem dar risada de nós. Sim, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, deram risada, fizeram piada. Às vezes a gente quer falar de Jesus nessa ocasião e as pessoas dão risada. Falam, lá está mais um crente tentando espiritualizar a situação. Não tem que espiritualizar nada, não existe Deus, o que existe é o plano de uma seleção natural, um devir da história biológica, ou as circunstâncias totalmente aleatórias do tempo e do espaço que permitiram que nós chegássemos, fôssemos essa geração, que chegássemos ao final, ou pelo menos ao burilar da humanidade, no sentido de que os mais fortes irão sobreviver e os mais fracos estão condenados à sepultura. O cristianismo não tem nada a dizer sobre isso. Em segundo lugar, existem aqueles que nos deixam falando sozinhos, nos ignoram completamente. Veja só. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Não sei se você já teve aquela impressão de estar num grupo de WhatsApp de trabalho, da família, e as pessoas lá publicam sobre piadas, colocam notícias, colocam propaganda política intempestiva, mas colocam,
e falam sobre tudo, e há aí bastante comentários a respeito de todas as coisas, e aí o crente vai lá e posta alguma coisa dando esperança, ânimo para as pessoas, dizendo Deus está no controle, Deus vai mudar, Deus vai abençoar. A gente não recebe nenhum amém, não é verdade? Você já passou por isso? Por quê? As pessoas sequer comentam, elas nos deixam falando sozinhos, e a gente fica falando sozinho. É o que aconteceu com Paulo. As pessoas fecharam seus ouvidos e falaram, Paulo, nós não vamos te escutar. Não há ouvidos para as suas palavras. Deixou Paulo falando sozinho. Às vezes nós ficamos falando sozinhos também. As pessoas deixam de nos ouvir. As pessoas nos bloqueiam, simplesmente pulam. Não querem escutar. Não querem nossas explicações. Querem explicações segundo aquilo que elas já elegeram como um método razoável, ou capaz de discernir os tempos e discernir as coisas e dar a elas esperança ou desespero, pouco importa. O que elas não querem é nos ouvir. Mas em terceiro lugar, e é este ponto que deve nos trazer esperança, porque nós não devemos nos calar, apesar de encontrarmos pessoas que façam piada com o que falamos, ou pessoas que nos deixem falando sozinhos. Porque há um terceiro tipo. No versículo 34 está escrito, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagito, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O que acontece? Ao mesmo tempo que as pessoas nos deixam falando sozinhos e outras fazem piada daquilo que falamos, existem também aqueles que crerão e que estão crendo mediante a pregação das Escrituras. Aqueles que estão ouvindo Deus falar com elas. Deus tem no meio das pessoas que interagem conosco os seus eleitos. Nós não sabemos quem são. Nós não sabemos onde essas pessoas estejam, onde elas estão. Não está escrito em suas frontes eleito. Nós não temos como saber. Então, o que nós podemos fazer? Apesar de sermos motivo de piada ou de nos deixarem falando sozinho, nós devemos continuar a falar. Sim, nós devemos continuar a falar. É claro que vamos falar de forma educada, vamos falar de forma amigável, não queremos fazer inimigos, nós queremos fazer amigos do Evangelho, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Que Deus assim te abençoe e que te faça perseverante nessa missão de espalhar a palavra de Deus neste momento de tristeza, nesse momento de angústia, nesse momento de perplexidade até. Vamos orar? Senhor nosso Deus, continua a abençoar teu povo. Dá-nos, ó Deus, graça e perseverança, mesmo quando os nossos ouvintes não queiram nos ouvir, ou mesmo façam piada daquilo que falamos. Dá-nos, ó Deus, fidelidade a Ti, e permita, Senhor, que assim como Paulo encontrou ouvidos também amistosos, amigáveis à Tua palavra, que esta bênção também possa nos atingir. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Continue conosco. Você não deve deixar das suas ou abandonar suas devocionais. Continue aí orando conosco. Que Deus te abençoe. Até a próxima.